Jejum intermitente. Pois é, esse é um assunto que, nossa, sempre dá o que falar na hora do almoço em família, né? Vamos mergulhar nessa análise e entender melhor o que está por trás dessa prática. Quem nunca ouviu algo parecido? A gente cresce com essa ideia de que não comer é, sei lá, algo errado, talvez até perigoso. É quase cultural. Mas e se a gente virasse essa chave? E se o jejum não for sobre fome, mas simplesmente sobre ensinar o corpo a usar uma outra fonte de energia? Só essa pergunta já muda toda a perspectiva. E é exatamente isso que a gente vai investigar aqui. Ok, vamos começar. Primeira parte. Por que, hoje em dia, pular uma refeição parece uma ideia tão radical? E que problema essa cultura de comer o tempo todo pode estar causando? Para a gente ter uma ideia do cenário, olha só esse dado: 110 milhões. Esse é o número de pessoas com excesso de peso só no Brasil. Parece que nosso padrão alimentar moderno está ligado a uma verdadeira crise de saúde. E o mais curioso é que jejuar não tem nada de novo. Pelo contrário, é uma prática super antiga. Lá na Grécia Antiga já se falava dos benefícios para a saúde. As grandes religiões do mundo, praticamente todas, têm alguma forma de jejum. Essa mentalidade de comer de 3 em 3 horas, isso sim é que é uma invenção bem mais recente. Certo. Agora vamos para a parte 2. Que tal a gente abrir o capô para entender como a máquina funciona? O que acontece lá dentro do corpo quando a gente come e quando a gente dá uma pausa? E a peça central de tudo isso é um hormônio chamado insulina. Pensa nela como se fosse um grande interruptor. É ela que decide se a energia da comida vai ser usada agora ou se o excesso vai ser guardado em forma de gordura. E olha que interessante essa comparação. O corpo tem basicamente dois modos. O modo alimentado, quando a insulina está alta, guardando energia, e o modo jejum, quando a insulina está baixa, e aí sim o corpo começa a usar a energia que já estava guardada. É como se fosse um carro flex. Ele pode rodar com o combustível que a gente acabou de colocar no tanque ou com o combustível da reserva, que nesse caso é a nossa gordura corporal. E o processo para acessar essa energia segue uma ordem bem lógica. Primeiro, o corpo usa a energia que veio direto da última refeição. Acabou, ele vai para o plano B, o açúcar que está guardado no fígado, chamado de glicogênio. E só quando essa reserva também está no fim é que ele liga um modo de queima de gordura. E os resultados disso? O que acontece então quando a gente deixa aquele interruptor da insulina na posição desligado por um tempo? Bom, os benefícios que as fontes apontam são vários. E não é só sobre perder peso, não. Fala-se em mais clareza mental, melhora na concentração, até mesmo a possibilidade de reverter o diabetes tipo 2, além de ajudar a baixar o colesterol e a pressão arterial. E aqui a gente quebra um mito gigante. Sabe aquele medo de que jejuar deixa o metabolismo lento? Pois é, os estudos indicam que pode ser justamente o contrário. O metabolismo pode até acelerar. Por quê? Porque o corpo aumenta a produção do hormônio do crescimento e da adrenalina, que dão mais energia e sinalizam para o corpo queimar gordura. E a outra grande preocupação? E os músculos? O corpo é muito esperto. Ele tem um mecanismo de sobrevivência. Ele foi programado para usar a gordura como sua principal reserva de energia. Então a tendência é que ele queime a gordura primeiro, poupando a massa muscular. Ok, a teoria é interessante. A gente já entendeu. Mas e na prática? Como é que se coloca esses princípios no dia a dia de uma forma que funcione? A parte boa é que não existe um jeito só, uma regra única. Existem vários protocolos. Para quem está começando, tem o jejum de 12 horas. O protocolo 16/8, que é basicamente pular uma refeição, é bem popular. E tem até jejuns mais longos. A ideia é que cada pessoa pode encontrar um jeito de adaptar para a própria rotina. E para dar certo, algumas dicas são chave. Beber muita água é fundamental, manter a cabeça ocupada também ajuda muito, dar um tempo para o corpo se acostumar, claro, e talvez a dica mais importante. É o jejum que tem que se encaixar na sua vida e não o contrário. E claro, na hora de comer, focar em comida de verdade, nutritiva. Tudo isso, no fim das contas, nos leva a uma mudança fundamental de perspectiva sobre a nossa alimentação. A ideia central é bem resumida aqui nesta frase. Se a gente consegue manter um equilíbrio, um ritmo entre o período de alimentação e o período de jejum, simplesmente não sobra espaço para o acúmulo de gordura. É sobre restaurar um balanço natural. Isso deixa a gente com uma reflexão final, não é? O mundo hoje é obcecado em discutir o que a gente deve comer. Mas talvez a gente também deve começar a se perguntar quando.